Hoje o doutor Leandro Teles está com a gente, vamos falar sobre doença de Parkinson. Seja bem-vindo. Como vai? Muito bem, você? Tudo ótimo. Tem gente que diz mal de Parkinson, que é extremamente errado. Não gosto do termo Não mal é? de Parkinson ou mal de Alzheimer. Na verdade não é mal ou bom, né? A gente chama de Doença, transtorno, né? ou doença de Parkinson, porque foi descrita por um neurologista chamado James Parkinson. Completa 200 anos que ele descreveu. Olha. Em 1817 ele descreveu essa doença, É mesmo? que é uma das doenças mais frequentes e mais importantes da atualidade. A gente vai começar com os nossos mitos e verdades, mas mande suas dúvidas também, que assim o doutor Leandro Teles já responde pra gente. Vamos ver a primeira? Qual é? Parkinson ocorre apenas em pessoas idosas. Isso é um grande mito, né? Na verdade, acontece preferencialmente em idosos. Então, o principal fator de risco é a idade. A maioria dos pacientes estão acima dos 50 anos. Um pouco mais homem do que mulher. Homem tem uma chance de 1,5 a 2 vezes mais do que a mulher, por razões desconhecidas. Mas não é só em idoso. Pode acontecer abaixo dos 50 até abaixo dos 40 anos. Ah, é? Em torno de 5 a 10% dos pacientes com Parkinson têm menos que 50 anos. Agora, o que é o Parkinson, para as pessoas entenderem? O que acontece com esse cérebro para se ter essa doença? O Parkinson é uma doença neurológica, cerebral, crônica, progressiva, onde o paciente vai tendo sintomas de dificuldade motora. Então ele vai ficando mais lentificado, com as articulações mais rígidas, ele pode desenvolver um tremor, né? Caracteristicamente, a forma mais comum da doença começa de um lado do corpo e depois pode pegar o outro lado. É comum o paciente ficar com a voz mais baixa, com o rosto menos expressivo, com a marcha diferente, passo mais curto. Anda mais lento. Sem balançar muito o braço em relação ao tronco. Então o paciente, ele parece que ele está envelhecendo muito rápido, que a senilidade está chegando mais rápida. Ele fica lento, ele tem dificuldade às vezes de abotoar uma camisa, amarrar um cadarço. Você olha, às vezes ele distraído, ele tremendo a mão. Então é uma doença que tem sintomas motores exuberantes, mas pode ter outros sintomas, como dificuldade em sentir cheiro, quadros de depressão, alteração do intestino. Então é uma doença séria, que não tem cura, mas que tem tratamento. Tô tentando lembrar o nome daquele ator do De Volta para o Futuro. É o Michael J. Fox. Michael J. Fox. Michael J. Fox é um dos grandes atores, ele teve um Parkinson precoce. Foi. É até um bom exemplo. Ele começou com 32 anos com sintomas de parkinsonismo. E ele é um exemplo de superação. Ele tem décadas, mais de uma década de doença de Parkinson, e ele é um dos diretores hoje mais premiados, ativos, mostrando que existe vida após o diagnóstico quando feito o tratamento correto. E um grande financiador de pesquisas para que se chegue até a uma forma mais tranquila de se passar também pelo Parkinson. Não digo cura, porque é difícil quando a gente fala que uma pessoa investe na busca da cura de uma doença como essa, porque parece algo mais distante, mais de qualidade de vida para esses pacientes, né, doutor? Sem dúvida. O financiamento, o marketing, colocar o problema dele na frente da tela para mostrar que ninguém está imune, isso diminui a estigmatização, né? Então hoje a doença de Parkinson é tida como uma doença crônica, como qualquer outra. E por mais que não se tenha cura, o tratamento avança ano a ano. E a cura eu acho que é possível, talvez nos próximos anos. E você sabe que eu fui num jogo de basquete e ele estava lá, nos Estados Unidos. E a gente vê a dificuldade dele em se locomover, mais perto do que a gente já tinha visto, até os tremores menos. Então eu acho que também a pessoa aprende a se movimentar de acordo com o que pode ser feito. Sem dúvida. Tendo paciência, né? Ele tem provavelmente um auxílio da fisioterapeuta, Sim. terapeuta ocupacional, os neurologistas. Tem que ter uma resignação para aquilo que ele não consegue Sim. transpassar. E tem que ter uma vida, manter a produtividade, não abandonar. Ativa, né? Exatamente. Isso sem dúvida. Tem atores brasileiros que têm Parkinson. A gente tem casos também do ex-papa, João Paulo II, Sim. tinha doença de Parkinson. Então é uma doença extremamente frequente. 1% da população acima de 60 anos. Tanta gente Mais de assim. 10 milhões de portadores no mundo. Então é uma doença comum que tem que sair das sombras. Vamos ver mais um mito ou verdade? Todo paciente com Parkinson tem tremor. Outro mito. O tremor é o sintoma mais famoso do Parkinson, né? Fala assim, o Parkinson treme. 80%, 70%, 80% treme, mas 20% dos pacientes com Parkinson não tremem. Não tremem. Ele só tem o resto da doença, que é a lentificação, a marcha alterada, a rigidez muscular, o risco de quedas. Então o tremor, ele é um dos sintomas. A tríade clássica é tremor, lentificação e rigidez. Outros sintomas que eu citei anteriormente, dificuldade em sentir cheiro, alteração da letra. A letra costuma ficar pequena no começo da doença, isso é uma dica. Letra pequena, às vezes dificuldade de andar. Você percebe que a pessoa está andando meio robotizada, Meio dura, andando em bloco.
O braço, ele perde aquele movimento natural, a passada fica mais curta, o paciente parece meio entristecido, mesmo que não esteja, porque o rosto ele tem menos expressão facial, são sintomas sutis. Então o tremor não é uma coisa universal, ele acontece na maioria dos pacientes, mas existe Parkinson sem tremor. Vamos ver mais um mito ou verdade? A doença de Parkinson é muito diferente da doença de Alzheimer. Verdade, nossa primeira verdade. O pessoal confunde, né? As duas doenças, elas são parecidas porque acometem mais idosos e são doenças degenerativas. Mas a doença de Alzheimer é uma doença de predomínio cognitivo, onde a pessoa fica mais esquecida, dificuldade em se localizar no tempo e no espaço, de se orientar em lugares conhecidos, de reconhecer pessoas. É uma doença que a pessoa tem primeiro um sintoma mais intelectual. E a parte motora, ela é muito boa, até fases avançadas. Agora, o Parkinson é ao contrário. O paciente lúcido, memória boa, bom equilíbrio intelectual, ele tem uma dificuldade motora, uma dificuldade física, onde ele tem um empobrecimento, uma lentificação motora. Ele quer mandar a ordem, mas o membro ele está duro, ele não obedece. Mas mentalmente a capacidade dele é a mesma de antes. É a mesma. O domínio intelectual é o mesmo. Uma pequena porcentagem de pacientes podem vir a ter esquecimento pelo Parkinson, mas depois de muitos anos, às vezes mais de uma década de doença. Então, no começo, a doença de Parkinson é uma doença motora. É muito comum o paciente nem procurar o neurologista. Ele procura, às vezes, o ortopedista. Nossa, o meu braço está duro, ele trata como uma tendinite. Ou ele até acha que é coisa da idade. É da idade, ele está andando mais devagar. Cuidado. Percebeu um tremor atípico, mudança de letra e perda de performance, buscar ajuda o quanto antes. Mas a hereditariedade conta também no Parkinson? Conta. Conta. O Parkinson normal, aquele que acontece mais na idade, ele tem um fator de risco leve genético. Então quem tem familiares com Parkinson tem um risco um pouco maior. Agora, quando o Parkinson é mais jovem, existem formas onde a genética é mais forte. Então, existem várias doenças que podem dar sintomas parecidos. Mas existe um componente da genética e algum componente ambiental que os médicos ainda não conhecem. O que define que alguém tenha e o outro não, mesmo tendo uma genética parecida. Bom, volto que tem para variar, né? Graças a Deus, muitas perguntas também, porque nosso grande aliado, gente, sempre é a informação. Com a informação certa, a gente atinge os objetivos da gente. Voltando com o doutor Leandro Teles, vamos para as perguntas, que são muitas, doutor Teles, vamos lá. Vamos lá. Carolina, quando preciso segurar alguma coisa com as mãos paradas, como um papel ou celular, por mais que seja rápido, percebo um leve tremor. Isso pode ser princípio de Parkinson? Então, é muito comum as pessoas terem tremor, né? O tremor do Parkinson é um tremor específico, geralmente é um tremor mais de repouso. Quando o braço está relaxado, ele treme. Quando ele estica ou faz alguma ação, o tremor melhora. Agora, como eu falei, o Parkinson não é só tremor. O médico, quando examinar, vai perceber que o paciente está mais lento, está mais rígido. Existem outras várias causas de tremor, como ansiedade, tremor essencial, remédios, doenças né? da tireoide, medicamento. Então, é que esse tremor, quando a gente estica o braço e treme, esse é menos característico que Parkinson. Difícil saber só por esse relato. Recomendaria a ela procurar um neurologista para ser examinada, porque o que ela falou é verdade. O tipo de tremor pode ajudar no diagnóstico da doença. No Parkinson, como eu te falei, ele tende a ser mais no repouso e tende a ser mais assimétrico. Predomina de um lado. Quando o tremor é mais de ação, e ela fala que é na ação, né? A mão tá parada, mas ela tá segurando alguma coisa, fazendo uma postura. Esse tremor tende a ser um tremor menos típico de Parkinson. Mas para ter certeza, só com uma consulta e uma avaliação médica. Mesmo porque, a gente fala todos os dias aqui no programa, nosso espaço é importantíssimo de prestação de serviços, mas diagnóstico mesmo, só na frente do médico, né? Vamos ver mais uma. Celina, a fisioterapia pode ajudar quem tem a doença? Qual o tipo mais indicado? Pode ajudar não, ajuda e ajuda muito. É uma doença motora. O papel do fisioterapeuta é tão ou mais importante do que o do médico no Parkinson. Tem que ser o fisioterapeuta parceiro, que conheça o paciente e acompanhe o paciente de perto. A pergunta eu gostei porque existem realmente vários tipos de fisioterapia, né? No caso do Parkinson, por ser uma doença neurológica, a gente recomenda, se possível, fazer com o fisioterapeuta especializado em neurologia. A gente sabe isso da parte do médico, né? Tem médico que é dermatologista, ginecologista, o físio também. Tem alguns que veem mais ortopedia, que vê mais dermatologia. No quadro inicial, talvez faça pouca diferença. Mas para uma doença crônica, às vezes é melhor buscar a fisioterapia do tipo neurológica, onde a fisioterapeuta vai trabalhar as duplas tarefas, o equilíbrio, a marcha, coisas específicas do Parkinson. Então é fundamental, imprescindível, e o tipo melhor é o tipo neurológico. Agora, vá o neurologista para ele indicar, e antes de mais nada, fazer o diagnóstico e indicar também o diagnóstico, esse grupo
multidisciplinar, que é tão importante. O diagnóstico sempre passa pela avaliação do médico, que pode ser o geriatra, em casos mais simples, ou o especialista, que é o neurologista. Então é importante passar no médico. O medicamento, existem várias opções, ele é altamente efetivo. É que você tá torto, tá tão elegante, pronto. A minha gravata? É isso, agora tá bom. Agora já dá pra... Agora tá legal. Então o médico, ele é importante. E o médico, ele é importante também para coordenar essa equipe multidisciplinar. Mas ele é mais um item desta equipe, que vai incluir, às vezes, o fono, às vezes o TO, o psicólogo. O que é o TO? É quem faz terapia ocupacional. Tá. Então, dependendo do tipo de Parkinson, da intensidade, essa equipe tem que ser montada em prol da qualidade de vida do paciente. Legal. Vamos ver mais uma? Andréia, existe relação entre depressão e Parkinson? Existe uma relaçãozinha assim. Quem tem doença de Parkinson tem um risco maior de ter depressão. E às vezes a depressão vem até antes do quadro neurológico. Não é que a pessoa descobriu que está com Parkinson e fica deprimida por conta disso. Isso também pode acontecer. É uma doença crônica que pode ter algum impacto. Mas existe uma tendência além disso, de mesmo antes do Parkinson, durante a evolução, a pessoa ter mais depressão. Então é importante. Mas não quer dizer que a depressão leva ao Parkinson. Quer dizer que a pessoa tem o risco de depressão e de Parkinson, e isso pode coexistir em alguns casos. Você pode ter as duas doenças juntas, não Pode. que uma leve à outra. E é extremamente importante que se trate as duas. Porque tratar o Parkinson melhora o rendimento e a depressão, e tratar a depressão melhora também a performance no Parkinson. Então, reconhecendo as duas coisas, tratá-las, o paciente ficar o melhor possível. Vamos ver mais uma. Rita, existe Parkinson causado por AVCs ou por traumatismos? Boa pergunta. Na verdade, o Parkinson, quando a gente fala doença de Parkinson, isso é quando a pessoa desenvolve Parkinson sem nenhuma causa conhecida. Ele vai envelhecendo, começa o Parkinson e o médico não identifica nenhum fator causador. Mas existe pessoas que têm um Parkinson secundário a outras doenças. Por exemplo, traumas repetidos na região da cabeça, como foi o caso do Muhammad Ali. Dos Então a gente tem aquela, né? até uma doença que a gente chama de encefalopatia traumática crônica. Pessoas que bateram muito a cabeça durante a vida podem depois desenvolver uma doença degenerativa que lembra um pouco a doença de Parkinson. Múltiplos AVCs também. Pessoas que têm, às vezes, diabetes, pressão alta, fuma, tem pequenos AVCzinhos e depois, num belo momento, acaba desenvolvendo sintomas semelhantes ao Parkinson. Então, existe... Outra coisa é medicamento. Tem medicamento que induz um quadro muito parecido com Parkinson. Mas não é que ele causa, o medicamento causa o Parkinson. Não, mas ele causa um sintoma muito parecido. O paciente fica lento, fica meio trêmulo. Tanto que quando o paciente procura o médico, a gente sempre tem que olhar a prescrição. Olha, remédios para tontura, sem prescrição médica, remédios da linha psiquiátrica, remédio para náuseas. É importante ficar de olho. Caso você tenha sintomas que sugiram Parkinson, rever essa prescrição e, eventualmente, suspender esses remédios. Sempre com orientação do médico. Gente, porque a gente sabe que a automedicação nunca, né? Que parece ser um remedinho simples, se o nome já é remédio, medicamento, ele tem uma função. E ao mesmo tempo pode trazer um efeito colateral, né? Então não pode se automedicar de forma alguma, né? Não pode se automedicar e o médico vai ter esse cuidado de afastar realmente esse Parkinson causado por medicamento. Olha, vou mostrar para vocês o livro do Dr. Leandro Teles, antes que eu me esqueça. São técnicas, hábitos e dicas para afiar a nossa mente e a gente aperfeiçoar a memória. Mas isso aqui não tem idade para começar, não. Não colocar tem. Em prática, né? Na verdade, quanto antes, melhor. Mas em qualquer idade, a gente ainda é tempo de melhorar o nosso rendimento, nosso gerenciamento intelectual. Mas de qualquer idade que a gente pensa, quando eu tiver uns 70, eu começo a pensar nisso. Não, tem que começar a pensar na idade que você tá. Tá aos 70? Começa, que também vai ser muito válido. E são dicas super fáceis, A ideia é isso, trazer medidas preventivas e coisas para a pessoa usar no dia a dia mesmo. A gente encontra nas livrarias, hoje em dia com livraria virtual fica mais fácil ainda, então é fácil de você encontrar. Só colocar Dr. Leandro Teles antes que eu me esqueça. Vou passar também o site do Dr. Leandro Teles, que é o www.leandroteles.com.br. Instagram, Dr. Teles. No Instagram, para quem gosta, Neuro Leandro Teles. E o Facebook é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. E tem, gente, 1000 dicas, mas não se esqueça. Quando a gente fala desse espaço aqui, a gente fala em informação, que é primordial na vida da gente, mas vá ao médico, percebeu qualquer sintoma, qualquer coisinha, por menor que seja. Tenha confiança no seu médico, porque a gente tem que dar continuidade ao que foi passado por ele. E se não tem esse elo de afinidade, de confiança, fica difícil. E pergunte tudo, todas as suas dúvidas na hora da consulta, né, doutor Teles? Sem dúvida. Obrigada mais uma vez, Bom viu? programa. Beijo nas suas meninas. Obrigado, Obrigada.